Às vezes, o que mais nos inquieta não é o barulho do mundo, mas o som que ecoa dentro de nós. É aquele murmúrio noturno que surge quando tudo parece quieto demais, o medo disfarçado de pensamento, o receio escondido atrás de um "e se?". Há um tipo de tempestade que não molha a pele, mas afoga a mente. E é nela que se revela a fragilidade de tudo o que acreditamos controlar. Por que tememos tanto perder o que amamos? E por que a mudança, mesmo sendo inevitável, nos causa tanta resistência? A resposta está na própria natureza humana. Tememos perder porque amar é se expor à ausência. Resistimos ao novo porque a estabilidade, mesmo ilusória, nos faz sentir seguros. No entanto, compreender o ciclo das transformações não é fraqueza, é sabedoria. E aceitar que tudo se move é o primeiro passo para viver em paz. A verdade é que quase ninguém fala sobre o medo que nasce do silêncio, sobre as madrugadas em que o corpo repousa, mas o pensamento insiste em correr. São nesses instantes que as perguntas mais profundas nos visitam. O futuro parece incerto, o passado pesa e o presente se desfaz entre os dedos. E é justamente aí, nesse intervalo entre o que foi e o que virá, que a vida tenta nos ensinar a respirar. Aliás, se esse texto tocar algo em você, respire fundo, deixe o coração se acalmar e aproveite para apoiar o canal com um like, se inscrever e compartilhar. Talvez alguém precise ouvir essas palavras hoje. A inquietação não é sinal de fraqueza, mas de humanidade. Desde os primeiros dias na Terra, o medo serviu de proteção. Era o alerta que salvava nossos ancestrais de perigos reais. O problema é que hoje, o mesmo instinto reage a perigos imaginários, um e-mail sem resposta, uma palavra mal interpretada, uma mensagem deixada no visto. O corpo se prepara para lutar contra algo que não existe. E nesse conflito invisível, o cansaço emocional se instala. É curioso como buscamos o controle sobre tudo, como se fosse possível prender o vento. Fazemos planos, traçamos metas, calculamos caminhos, e ainda assim a vida segue desobedecendo nossas previsões. Cada tentativa de controlar o incontrolável é como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais apertamos, mais escapa. A paz que tanto buscamos não está no domínio do imprevisível, mas na capacidade de caminhar ao lado dele sem medo. As tradições antigas já ensinavam isso há milênios. O próprio Buda dizia que o sofrimento nasce do apego da tentativa de segurar o que está em constante movimento. Tudo o que nasce se transforma. Tudo o que começa, termina. Esse princípio, chamado de anicca ou impermanência, é simples e devastador ao mesmo tempo. Devastador porque revela que nada dura. Libertador porque nos mostra que nada é definitivo. Nossos medos, nossas dores, nossos dias ruins todos passam, assim como as alegrias e os amores que um dia acreditamos eternos. Cada segundo é uma prova viva dessa verdade. O corpo muda, o rosto envelhece, os sentimentos se renovam e até as lembranças se desfazem em névoa. E mesmo sabendo disso, continuamos tentando preservar o que já está indo embora. Queremos que o tempo pare no instante em que fomos felizes, mas ele nunca para. É nesse esforço de congelar o que é líquido que o sofrimento ganha força. A vida é um rio, e quem tenta segurá-la se afoga. Quem aprende a flutuar descobre a serenidade. Apegamo-nos não só às pessoas, mas às ideias que temos sobre quem somos. Passamos anos tentando construir uma identidade sólida, um eu permanente. Mas a verdade é que o eu muda o tempo todo. Pensamentos, emoções, lembranças e experiências se combinam e se dissolvem a cada instante. O que chamamos de identidade é, na realidade, uma corrente em movimento. O Buda chamou isso de anatta, o não-eu. E longe de ser algo assustador, esse ensinamento é libertador. Não precisamos ser os mesmos para sermos reais.
A ciência moderna confirma o que os sábios já sabiam. Nosso cérebro se reconstrói constantemente. Neurônios criam novas conexões, memórias se apagam, hábitos se transformam. Somos um fluxo, não uma forma fixa. E quando entendemos isso, o peso das expectativas começa a se dissolver. Não precisamos carregar o passado como prova de quem somos. Basta viver o presente com consciência, mas compreender não é o mesmo que aceitar. Saber que tudo muda não impede o coração de apertar quando a mudança chega perto. É por isso que o caminho da serenidade exige prática. O Buda não ofereceu uma crença, mas um caminho, o nobre caminho do meio feito de atenção, compaixão e sabedoria. É nele que aprendemos a observar a vida sem tentar moldá-la à força. A prática da atenção plena, ou mindfulness, é o exercício de estar onde estamos, sem fugir para o medo do amanhã, nem para o arrependimento de ontem. Observar não é negar a dor, mas enxergá-la com clareza. Quando aceitamos que a dor é passageira, ela perde o poder de nos dominar. O sofrimento nasce da resistência de lutar contra o que já é. A aceitação, por outro lado, não é passividade, é coragem, é olhar para a tempestade e dizer: eu não posso pará-la, mas posso dançar sob a chuva. Nesse gesto simples há uma sabedoria profunda. Deixar ir não é desistir, é confiar. O apego é como segurar uma brasa acreditando que ela aquece, quando na verdade queima. O ato de soltar é como abrir as mãos e deixar o fogo cair. O calor ainda existe, mas ele já não te fere. Soltar não é abandonar, é amar com sabedoria. É cuidar sem exigir permanência, é estar presente sem querer controlar o amanhã. Quando entendemos isso, começamos a viver de forma mais leve, mais ampla, mais verdadeira. A preocupação constante é um vício moderno. Vivemos presos em futuros imaginários, em histórias que talvez nunca aconteçam. A mente cria filmes e o corpo reage como se fossem reais. O antídoto para isso é simples e profundo: estar presente. Quando voltamos a atenção para o agora, o medo se desfaz como névoa diante do sol. O presente é o único lugar onde a vida realmente acontece. Todo o resto é memória ou expectativa. Mestres antigos como Shantideva já diziam: se algo tem solução, por que se preocupar? Se não tem, o que adianta se preocupar? Essa sabedoria atravessou séculos porque é atemporal. A preocupação não resolve o futuro, apenas destrói o presente. É como carregar pedras que não precisávamos pegar. A clareza surge quando percebemos que o controle é uma ilusão, e a paz nasce quando paramos de persegui-lo. A compaixão é o outro lado da sabedoria. Quando reconhecemos que todos estão tentando lidar com o mesmo medo, o mesmo desapego, o mesmo caos interior, o coração se abre. A gentileza não é fraqueza, é um ato de coragem. Ao desejar que outros encontrem paz, acabamos encontrando a nossa. Como ensinava o próprio Buda, assim como uma mãe protege o filho único com a vida, assim devemos cultivar amor por todos os seres. A bondade é um espelho. O que damos volta em forma de serenidade. E o que é, afinal, o deixar ir na prática diária? É simples, mas não fácil. É amar alguém sem tentar prendê-lo. É fazer o seu melhor sem depender do resultado. É aceitar o fim de um ciclo sem se perder nele. É respirar fundo diante do inesperado e confiar que a vida sabe o que faz. O verdadeiro desapego não é afastamento, é presença consciente. É segurar o pássaro com delicadeza o suficiente para sentir sua vida, mas sem impedir o voo. Quando aprendemos a soltar, o mundo muda de cor. As perdas se tornam passagens, as despedidas se transformam em gratidão, e o medo dá espaço à curiosidade. A vida não é um campo de batalha a ser vencido, mas uma dança a ser vivida. E cada passo, mesmo o incerto, é parte da melodia. Deixar ir é compreender que nada se perde, apenas se transforma, que o fim de uma coisa é o começo de outra. A consciência da impermanência não tira o valor da vida, ela o multiplica.
Saber que algo acabará nos ensina a apreciar enquanto ainda existe. Um pôr do sol é belo justamente porque termina. Um abraço é precioso porque é breve. A vida não é menos bela por ser passageira. É bela por causa disso. Cada respiração é um lembrete de que estamos aqui, agora, entre o que já foi e o que ainda virá. E isso é o bastante. Os antigos estoicos também sabiam. Lembre-se de que você vai morrer, diziam, não como aviso sombrio, mas como convite à presença. A finitude não é um castigo, é uma dádiva. Nos obriga a viver com intenção, a escolher o essencial, a nos libertar da pressa e das distrações, a aceitar que viver é perder e ainda assim continuar amando. O que muda, quando paramos de lutar contra a mudança, é tudo. A mente se aquieta, o coração se expande e o instante se torna sagrado. A verdadeira força não está em resistir, mas em se adaptar, como o bambu que se curva ao vento e volta a erguer-se depois da tempestade. Quando paramos de quebrar, começamos a florescer e então percebemos, o tempo não rouba nada de nós. Ele apenas devolve tudo ao fluxo de onde veio. Nada é perdido, apenas devolvido à vida. Cada despedida é também uma saudação disfarçada. O medo se dissolve, a paz se instala e a gratidão desperta. O silêncio interior deixa de ser ameaça e se torna morada. Por isso, se algo neste texto te fez refletir, compartilhe essa mensagem com alguém que precise lembrar que nada é para sempre e que é justamente por isso que tudo vale a pena. Curta, inscreva-se e ajude mais pessoas a encontrarem um pouco de calma nesse mundo barulhento, porque no fim, deixar ir não é perder. É aprender a viver com leveza, um sopro de cada vez.